Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais uma aula de comunicação oral e escrita. Isso aí. Bom, gente, hoje nós estamos na nossa aula de número 10. Uau! Meu Deus, como o tempo passa rápido. Como o tempo passa rápido. Eu nem imagino que nós já compartilhamos tantas coisas, não é? Hoje nós falaremos sobre o texto dissertativo. Nós vamos falar sobre o poder, sobre a força da argumentação. E a argumentação, como todos vocês sabem, é o carro-chefe do curso de teologia, do trabalho do professor, do aluno, do pregador, do professor de escola dominical, não é? Eles só terão sucesso nesta área que eles escolheram, nesse ministério que eles escolheram, se eles forem bons argumentadores. Ter um bom argumento não é só ter bom conhecimento, é ser convincente. É usar a palavra certa no lugar certo e saber ter um joguinho aí de cintura no emprego delas. Não é? Bom, como vocês sabem, não é? É nítida a diferença. Por exemplo, você pega aí pentecostais e reformadores, não é? Aí vem a discussão. Você é arminiano ou calvinista? Não é? E daí começa aquela discussão. Não, porque Deus deu o livre-arbítrio para o homem escolher o caminho que ele quer seguir. Aí vem o calvinista. Mas Deus determinou todas as coisas desde os princípios. O cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Aí vem o arminiano e diz assim, mas acontece que Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, ou seja, ele convida. Daí o outro diz, não, mas acontece que ninguém resiste ao chamado do Espírito Santo. Então, fica aquela guerra de palavras. Quem for mais convincente, quem tiver mais base bíblica, quem for mais abalizado para empregar o argumento certo no momento certo, ganha a discussão. Até mesmo nos Estados Unidos, eles têm campeonatos de argumentação. Eu acho isso bastante interessante com relação as disciplinas de estudos para os alunos, porque os alunos aprendem a ver todas as possibilidades de se discutir sobre determinados temas. Então, quando você está estudando teologia, você se coloca diante de vários temas como um argumentador. Só que, para argumentar, você não vai se basear apenas no princípio do eu acho e eu penso. Você precisa saber fundamentar muito bem as suas opiniões. Então, com base em tudo isso, que nós vamos tratar de alguns princípios que nós precisamos adotar na nossa argumentação. Tudo bem? Então, vamos para a nossa apresentação, sem mais delongas, e daí nós vamos discutir alguns casos. Eu vou mostrar alguns textos, não é? Na Bíblia, nós temos diversos textos de caráter argumentativo, e nós vamos ver que a argumentação bíblica é extremamente rica e convincente, além de ter o Espírito Santo como
a personagem principal para convencer o homem, o próprio texto tem um viés retórico bastante convincente. Então, vamos ao texto da aula. Então, temos aqui nossa capa principal, dissertação e texto dissertativo argumentativo, eles se dizem respeito ao mesmo tipo de texto. Nosso propósito na nossa aula hoje é relacionar as características do texto dissertativo, trabalhar formas de se expressar de modo organizado na defesa de um ponto de vista sobre um determinado assunto e empregar, né, como vocês vão empregar explicações e argumentos, tendo como objetivo o convencimento do leitor e a formação da opinião alheia. Porque quando você expressa a sua argumentação, você tem como base o convencimento do seu interlocutor, tá? Então, novamente, como fazer uma boa redação, não é? Nós temos aqui uma tirinha que mostra a argumentação que é empregada no cotidiano, não é? Aqui é o Calvin, esse personagem, eu acho. E aí ele chama a professora, Dona Doroteia, sim, Calvin. Doroteia aí com acento, porque a tirinha de um período que ainda acentuava. Se os ignorantes é que são felizes, então esta aula é uma tentativa deliberada de sua parte de privar-me da felicidade. Então, você vê o emprego da argumentação dele, a qual é meu direito inalienável de acordo com a nossa Constituição. Sendo assim, exercerei minha prerrogativa de não querer aprender esta matéria e irei para o parquinho. Aí a professora o expulsa, não é? Socorro! Ditadura! Então, você percebe que as pessoas podem empregar a argumentação para um lado de forma negativa, para o prejuízo do outro, não é? Isso você vê bastante no tribunal. E você vê também na política, não é? Esse socorro ditadura também é uma espécie de argumentação empregada na política, então se provoca uma situação e depois se denigre a imagem do outro, então é uma argumentação enviesada. Então, aqui nós não vamos falar dessa argumentação enviesada apenas, nós vamos falar da argumentação pura e simples como argumentação e como nós devemos empregá-la para o convencimento do leitor e para que ele tire proveito deste momento. Bom? Então, sobre as características do texto dissertativo argumentativo, nós podemos afirmar que suas principais características são contar uma história ou narrar algum acontecimento verídico ou não? Claro que não. Essas características são as características do texto narrativo. Apresentar informações sobre um objeto ou fato específico, enumerando suas características através de uma linguagem clara e objetiva? É claro que não.
Aí nós temos as características de um texto de caráter descritivo. Tem por finalidade instruir o leitor, interlocutor, por isso, predomínio dos verbos no infinitivo, aí vocês têm um texto de caráter instrucional, como o texto da receita, por exemplo, tanto da receita para a cozinha, como o manual de instruções, não é? São textos de caráter instrucionais. Texto de opinião, no qual as ideias são desenvolvidas com a intenção de convencer o leitor? Sim, este é o texto de caráter dissertativo. Então, o texto dissertativo ele analisa, interpreta, explica e avalia os dados da realidade. Ele não parte da ficção, ele parte da realidade. Então, ele examina um assunto de modo crítico e propõe, defende um ponto de vista. Só que esse ponto de vista é defendido por meio da argumentação. Tá? Vamos ver como é que está a minha internet aqui. Que vocês sabem que eu e a internet somos grandes amigas. Bom, então o texto dissertativo ele tem um caráter temático. Por que ele é temático? Porque ele é baseado num assunto, ele é baseado num tema. Se ele é baseado num tema, ele é baseado num assunto. As análises e interpretações do texto dissertativo são genéricas. Elas não partem apenas de um caso específico. Elas podem até exemplificar um caso específico, mas ela não vai partir de um caso específico para dar uma conclusão final. Essa conclusão, ela vai partir de várias situações. Então, por que nele o predomínio dos termos de termos abstratos? Porque é um texto que analisa, é um texto que vai refletir sobre um determinado assunto. Então, ele não está contando uma história do dia a dia, ele está analisando um fato. Ele está analisando, refletindo, levando você a refletir também sobre este fato, ele vai partir de termos abstratos, tá? Mudanças de situação, porque ele não vai ficar falando daquele fato somente a partir de uma abordagem. Ele vai falar de uma abordagem e depois ele vai desenvolvendo o assunto para que você acompanhe o raciocínio de forma lógica, tá? Então, há uma ordem no pensamento, com uma relação lógica, e você vai fazendo a analogia, você vai vendo as causas e as consequências. Então, nós vamos ver aqui algumas palavrinhas-chave que explicam o pensamento que está inserido no texto argumentativo. Tudo bem? Bom, é meio ruim eu não estar na sala de aula para saber como vocês estão recebendo isso, mas hoje mesmo eu recebi uma dúvida de uma das colegas e imaginei que essa dúvida poderia ser da sala. E como poderia ser da sala, eu coloquei o assunto para a sala inteira. Então, nós estamos aqui à disposição de vocês para ir tirando as dúvidas. Enquanto vocês estiverem me assistindo e as dúvidas forem surgindo,
por gentileza, anotem as dúvidas e façam a pergunta no grupo. E daí eu irei respondendo, porque é importante que eu respondendo no grupo é como se eu estivesse respondendo a pergunta para a sala inteira. Está certo, pessoal? Tudo bem assim? Então, a primeira relação que deve haver entre essas ideias é a relação de pertinência. Uma ideia tem que ter relação com a outra. As ideias têm que se casar. Tá certo? Então, nós pegamos aqui um texto de Romanos. Por quê? Paulo é um argumentador fantástico. E as cartas de Paulo são verdadeiras lições de argumentação. Por isso, nós usamos vários textos das cartas de Paulo aqui para vocês, tá bom? Então, nós temos aqui, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Se temos paz com Deus, de onde vem esta paz? A quem pertence essa paz? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você percebe que uma ideia está conectada com a outra, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. Então, veja só, se nós temos paz com Deus por Jesus Cristo, por quem nós temos acesso a Deus, e temos acesso a Deus por meio de Jesus Cristo pela fé. Então, um está conectado a outro. É como se fosse uma corrente de ideias. Tá certo? Deu para visualizar o que eu estou falando? E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Só que aí ele diz, e não somente isto. Aí ele continua a corrente. E não somente isto, mas também nos gloriamos, aí ele continua a gloriar, nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Você viu? Aí ele pôs tribulação, conectou tribulação com perseverança. E a perseverança produz experiência. Conectou perseverança com experiência. E a experiência produz esperança. Então, conectou experiência com esperança. Então, percebeu? Está tendo sempre uma relação lógica, uma analogia. As ideias estão conectadas umas às outras. Então, esta relação é uma relação de pertinência. Quando você for argumentar, você precisa ter claro para você que para desenvolver a argumentação, as ideias precisam ter conexão umas com as outras. Não dá para você se contradizer. Então, ele mantém o mesmo tipo de pensamento do versículo 1 até o versículo 4, ele mantém a mesma linha de pensamento. Tudo bem? Outra forma de pensamento que deve ser observada na argumentação é a causalidade. Você parte da ideia que você tem uma causa e uma consequência. Então, nesse texto de Romanos,
nós vemos aqui, olha, porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte. Você viu só a causa? Um homem foi a causa do pecado do mundo. O pecado, a causa. E do pecado veio a morte. A morte, a causa. E da morte veio a toda a humanidade, todos pecaram. Você percebeu esse tipo de relação que ele mantém no texto? Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Ou seja, qual é a causa do conhecimento do pecado? A lei. Porque enquanto não havia lei, não havia conhecimento de pecado. Então, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, Adão é uma figura do segundo Adão, causa, consequência. Então, você percebe que ele trabalha a ideia de causa várias vezes nesse trecho aí de Romanos 12 a 14. Tá bom? Tudo bem, não é? Tudo bem, vamos lá. O próximo. Coexistência. É uma outra característica do texto dissertativo argumentativo. É quando um elemento está coexistindo com o outro, existe junto com o outro. É como se fosse mais ou menos gêmeos, tá? Veja só esse versículo. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, nós morremos para o pecado, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, são ideias que estão coexistindo, ou como gêmeas, ou estando numa gangorra, dá para eu colocar assim, ó, de forma equiparada. Tudo bem? Uma outra forma é a correspondência, ou seja, são ideias que... Aí você vai dizer, correspondem, né, professora? Claro, né, gente, correspondem. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Ou seja, a carne, viver segundo a carne, viver segundo as paixões pecaminosas, vai corresponder à frutificação para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos de maneira nova segundo o Espírito, e não da maneira antiga segundo a letra. Então, ele vai fazer exatamente isso, ele vai colocar também a lei como algo antigo, do homem que vivia segundo a carne, e o Espírito que mostra o homem que vive de maneira nova, e não segundo a letra da lei. Então, você faz a correspondência. Como é que vivia o homem que andava segundo a lei e como é que vive o homem que anda segundo a graça na dimensão do Espírito? A correspondência é tua. Vá preparar o sermão para pregar no culto de doutrina. E aí vem a implicação, porque sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, ele diz, eu tenho natureza pecaminosa. Eu sou vendido à escravidão do pecado. E no que isto implica? Quais os resultados
resultados que isto trará para a minha vida. Aí vem o resultado, e ele diz quais são, porque eu nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois eu não faço o que eu prefiro, e sim o que detesto. Ora, se eu não faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Então, porque eu sou carnal, implica em querer o bem, mas não conseguir realizar. Ser vendido ao pecado. Não é? Ter o pecado habitando em mim. Fazer o que não quero. E não fazer o que prefiro. Então, ele vai enumerar, certo? Então, são estes 5 casos que nós vemos nas relações lógicas que observamos dentro do texto dissertativo. E o texto dissertativo é isto. Ele expõe verdades gerais, que são válidas para muitos casos particulares. Por exemplo, quando a Bíblia diz assim, olha, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É uma verdade geral e que serve para caso particular. Se eu digo assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, aí eu aplico para mim. Eu sou pecadora. Qual é o resultado que dá nisso? Eu estou destituída da glória de Deus. Certo? Então, a verdade geral vai ser aplicada no caso particular. Daí nós temos aqui, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É uma verdade geral. Deus mandou o seu Filho, para que todo aquele que crê no Filho tenha a vida eterna. É a verdade geral. Aí eu digo, eu quero receber o Filho de Deus como meu Salvador. Conclusão, eu terei vida eterna. Tá? Então, é por isso que o tempo verbal está nesse presente atemporal, para que todo aquele que nele crê. É um presente, mas é um presente atemporal, sem tempo. Porque vai servir para todos. Jesus falou para Nicodemos, mas fala para mim também. Vai falar para o meu filho. E se ele não voltar, vai falar para o meu neto. É uma verdade geral, válida para todos, em todas as épocas. E qual é a base dos argumentos do texto dissertativo? É a clareza. O texto dissertativo tem como base a clareza. Alguém pensa, porque é dissertativo, eu tenho que falar difícil. Não, você tem que falar de forma clara, original, coerente, uma sequência de ideias nas quais haja coerência. E assim você desperta o interesse do leitor. Se você não seguir estes princípios, o seu leitor começa a ler o primeiro e o segundo parágrafo e logo desiste. Tá? Então, por exemplo, vamos ver esse trecho e vamos ver algumas coisas que nós já comentamos. A cada ano, por ocasião do aniversário da Reforma Protestante, elevam-se vozes em favor de uma nova reforma.
Voltemos ao Evangelho da Cruz. Chega de teologia da prosperidade, somente as Escrituras, somente Cristo, somente a fé, somente a graça, Deus toda a glória. Sejamos sinceros. Isto é viável? Nada é impossível ao Senhor, mas há vários entraves para uma reforma do evangelicalismo, a começar pelo orgulho denominacional. Daí nós voltamos aqui para as perguntas. Ele fala de verdades gerais? O tempo verbal está no presente atemporal? Ele é claro? Ele é coerente? Ele é original? É isso que nós vamos ver quando lemos o texto. Tá? Então, vocês percebem aqui que são palavras do conhecimento de todos. Qualquer pessoa pode ler. Deixa eu conferir. Minha internet, maravilha. Estamos firmes. Vamos para a próxima parte. O desenvolvimento do texto argumentativo se dá a partir de um fato. Então, geralmente, quando você vê que o autor, que nós mencionamos ali, ele partiu de um fato, que foi observado, verificado, de modo inquestionável, ou seja, todos têm ciência deste fato, e de inferências. Ele tira algumas conclusões a partir desses fatos observados. Então, ele tem uma dedução. Ele deduziu porque ele observou os fatos, certo? Ou de julgamento, é a opinião, a expressão pessoal de aprovação ou reprovação. Aonde nós vemos essa opinião de reprovação ou reprovação? Nada é impossível ao Senhor, mas há vários entraves para uma reforma do evangelicalismo, a começar pelo orgulho denominacional. Ou seja, ele reprova algumas denominações que se orgulham daquilo que elas são. Então, no texto dissertativo, nós vemos que também há aproximação de dois elementos, explicações que da ideia anterior, nós vemos causa e consequência. O autor justifica as declarações, mas ele dá exemplos. A argumentação que ele faz a partir de fatos. E esses fatos foram observados na evolução do tempo. Né? Por isso que nós colocamos aqui as cartinhas caindo uma sobre a outra. Não é porque um fato vai causar um outro, e um outro, e um outro. Então, tudo tem causa e consequência. Daí, quem lê o teu texto vai ver o que você disse, mas daí ele vai dizer de onde você tirou essa ideia. Então, por isso que, muitas vezes, é importante que se baseie em fatos observáveis do cotidiano e, com base neles, o autor do texto possa desenvolver a sua argumentação. Tá? Então, no desenvolvimento da argumentação, para aumentar esse poder de persuasão, Platão e Fiorin, que são dois especialistas da linguagem, não é, da área de linguística, aconselham o autor do texto argumentativo a usar o argumento da autoridade. A partir do momento que você escreve, é importante que você use trechos com o saber notório de alguém que é reconhecido num certo domínio do conhecimento. Então, você pode usar e deve usar
texto bíblico, o texto de um teólogo, mas sempre citando a fonte, né? O teólogo tal, ano, põe o ano, aponta que, afirma que, mas para explicar a sua argumentação. Você não precisa dizer eu concordo com ele, não. Você vai dizer o teólogo tal afirma tal coisa, por isto observa-se que acontece exatamente dessa forma, assim, assim, assim. Então, você vai se basear no argumento da autoridade também, porque a autoridade intelectual termina dando respaldo para o seu argumento. Então, não fica apenas no achismo, no que eu imagino que seja. O ruim é quando você copia a autoridade, mas não menciona. Isto é plágio, isto é crime de ordem intelectual e não se pode fazer. Você deve mencionar o autor e confirmar o que você está dizendo com base nas palavras daquele autor. Tá? Existe também o apoio da consensualidade, ou seja, quando aquele argumento empregado ele é válido como um consenso num espaço sociocultural. Por exemplo, se hoje eu escrever um texto e falar mal das pessoas que são afrodescendentes, eu serei linchada, porque o consenso sociocultural no qual eu vivo na atualidade não me permite expressar-me dessa forma em relação às pessoas de cor mais escura, não é? Então, a consensualidade vai me condenar, porque esse argumento é totalmente inválido e digno de prisão. Não é? Então, o argumento tem que ter apoio da consensualidade. Como um assembleiano dizer que Jesus não batiza mais com o Espírito Santo. É um argumento totalmente equivocado no meio pentecostal. Então, precisa observar com quem você está falando também. A comprovação pela experiência ou observação. A verdade precisa ter fundamento, ou documento, ou dados que comprovem. Alguns autores se baseiam em gráficos, em tabelas, em outras notícias, para confirmar a validade do seu argumento. E é uma posição bastante positiva. E a fundamentação lógica, ideias de causa e efeito, causa e consequência, condição e ocorrência, para que o leitor esteja atento ao que é início e final, para que ele descubra a raiz do pensamento do escritor. Bom, então ele precisa ver como as ideias se desenvolvem. Às vezes o autor faz algumas perguntas no texto que não precisam ter resposta. Tais indagações correspondem a uma afirmação ou exclamação. Então, por exemplo, nesse texto aqui, nesse trecho aqui do texto do pastor Ciro Zibord, que eu já li uma parte, ele faz algumas perguntas que são apenas para despertar
o interesse do leitor, ou aquela famosa pergunta retórica, que tem a finalidade de fazer o leitor pensar sobre o assunto. Jesus fez uso disto de forma bastante abundante, não é? Com abundância, não é? Jesus fazia isso com abundância. Quando ele diz assim, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus, ou seja, eu já te disse, fulana, que se você crer, você verá a glória de Deus. Então, é uma pergunta que tem um caráter afirmativo. Então, para os críticos do pentecostalismo, esse tema abarca vários movimentos heterodoxos. Nesse caso, que tipo de pentecostal estaria migrando para as igrejas reformadas? Pergunta o professor Ciro, que já foi professor da FAESP. Seria o pentecostal instruído, praticante, frequentador de escola bíblica dominical e de cultos de ensino? Ou quem teve contato com igrejas pseudo-pentecostais que priorizam o famigerado reteté? Com todo o respeito, o assembleiano médio, batizado no Espírito Santo, amante das Escrituras, dificilmente se deixará convencer pelo canto da sereia de qualquer movimento. Então, você vê que o autor pergunta, no final ele responde, mas é a pergunta que exige reflexão. Aqui na lateral você já vê que não tem pergunta, mas apenas a reflexão, não é? Conheço um carpinteiro que pode dar um jeito nisso, no crente mentiroso, o nariz de Pinóquio. Então, com este fim de persuadir o leitor, de expressar opinião, de apresentar fatos, que tem essa sequência lógica e coerente, o texto bíblico também traz esta súmula de isso aqui tem um nome, gente. Ele fugiu agora de mim, o nome. Mas ele traz aqui a premissa maior, é um pensamento maior que está centrado aqui. Porque, segundo o homem interior, tem o prazer na lei de Deus, diz o apóstolo Paulo. A premissa menor é um pensamento de caráter menor e que está atrelado ao pensamento maior. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. E a pergunta dele é: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, essa concatenação lógica e coerente que vai caracterizar o texto argumentativo também deve estar nos nossos textos. O texto argumentativo é um texto que ilustra, coloca o leitor diante da situação, ele contextualiza, ele tipifica os elementos do texto, porque ele vai criando expectativa, ele vai entranhando o leitor dentro dele, não é? Então, aqui nós vemos mais um exemplo, não é? De ilustração. Temos visto os exemplos nesse sentido. Aliás, inclusive, entre os pregadores expositivos,
calvinistas. É comum, por exemplo, ouvi-lo amoldando o texto bíblico à sua maneira de pensar, exemplo clássico, dizendo que as palavras todos e mundo, quando referentes à obra expiatória de Jesus, aplicam-se a todos os tipos de pessoas eleitas para a salvação, supostamente antes da fundação do mundo, e não a totalidade do mundo. Então, você percebeu o quê? Que ele situacionaliza a situação. Ele contextualiza, mostrando que os pregadores calvinistas, como que os calvinistas usam as palavras todos e mundo. E daí isso vai deixar o leitor atento para tomar cuidado com relação a alguns argumentos que pregadores deste naipe costumam empregar. O texto argumentativo ele usa metáfora, comparação, hipérbole, porque embeleza o texto, enfatiza a ideia do autor. E aqui nós temos, no nosso exemplo, a ideia do texto de Paulo, que é uma alegoria. O que é alegoria? Alegoria é uma sequência de metáforas, não é? De palavras, comparações abreviadas, que estão conectadas aí uma à outra, e essa alegoria está ilustrando quem é Agar, quem é Sara, e aplicando a situação da igreja e as alianças que o Senhor fez com o seu povo de Israel. Então, qual foi o compromisso que Deus assumiu com Israel? É o tema desse texto aqui. Digam-me vocês, os que querem estar sobre a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne, segundo a lei. O filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre e ela é a nossa mãe, porque está escrito: alegre-se, ó estéril, que não dá luz. Exulte e grite. Você não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os que têm marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Então, ele faz essa relação e o leitor, que é muito bom, no caso aqui, ele vai comparar o período da lei e o período da graça. E com base nessa análise, ele vai apontar o que foi melhor. A argumentação no discurso religioso, ela comunica dogma, ela interage com o espectador e revela mistério. Em que Paulo diz: será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, pois eu também sou israelita. Deus não rejeitou o seu povo. Ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência a Deus?
contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou e procuro tirar minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram o joelho diante de Baal. E assim chegou a Sara. Assim, nos dias de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça não é graça. Que diremos, pois, que Israel buscava, isso não alcançou, mas a eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos. E aqui nós temos uma canção do cantor Sérgio Lopes, que é de caráter totalmente argumentativo, e eu vou colocar para vocês, né? Enquanto isso, descansa um pouquinho a minha garganta aqui, tá? Só um momento.
Então, pessoal, tem alguém se sentindo sozinho aí? Lembre-se, Jesus não te abandonou. Jesus está contigo. Lembre-se quantas vezes ele te levantou, quantas vezes ele esteve do teu lado, te ajudando, te guiando na tua jornada. Ai, às vezes bate um desespero, não é? Uma agonia com essa matéria de português, com essa professora Amélia, não é? Ai, meu Deus, já estou com vontade, já vou perder tudo, porque não dá, Jesus, não dá. Mas veja só, Jesus não te abandonou. E a professora Amélia também não. A professora Amélia está aqui, ó, cobrando os exercícios. Mas veja, brincadeiras à parte. O Senhor está contigo. O Senhor ama a tua vida e Ele guarda a tua vida. E é por isso que Ele está te preparando para algo muito maior, para que você faça, para a glória dEle, porque Ele quer aparecer através de você. Não é? Bom, então, o texto argumentativo também ele parte de dados e fatos da realidade. Às vezes entra um pouquinho de intervenção do autor quando são aspectos concretos, quando ele quer que o leitor veja melhor o que ele está apresentando. Por exemplo, nesse trecho aqui, é um trecho bastante interessante, é um texto da revista Obreiro, no qual o professor Ciro usa um exemplo bem corriqueiro, mas isso acontece, gente. O obreiro bem-sucedido no lar conta com o apoio da esposa e dos filhos na realização da obra de Deus. Infelizmente, alguns, por não darem a devida atenção à família, acabam não tendo sucesso no ministério. E o problema se agrava quando o obreiro não tem autocrítica, reputando o seu insucesso à família. Paulo foi contundente ao abordar este assunto. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Ouvi em uma palestra bíblica o caso de um ministro que se tornou pior do que o incrédulo. Em casa, maltratava a mulher e os filhos, chegando a amaldiçoá-los e espancá-los. Mas a congregação era um santo. Certa noite, enquanto ele pregava um belo sermão, o seu filho menor correu para a frente do púlpito e, para a surpresa dos ouvintes, gritou: "Mamãe, se o papai fosse assim em casa, hein?" Então, você percebe que o autor parte da argumentação bem embasada, menciona a Bíblia para fundamentar bem a sua argumentação, não é? Parte de dados da realidade para falar do assunto e fundamenta bem a sua argumentação para, em seguida, citar o exemplo. Ele não cita só o exemplo, ele argumenta primeiro para citar um exemplo que esteja de acordo com a sua argumentação. Bom? Então, aqui ele vai falar de todos os problemas que o obreiro que o obreiro vai enfrentar quando ele não tem autocrítica, quando ele não dá atenção à família, de que isso vai trazer problemas para ele, e o que a Bíblia diz a respeito. Só após isso que ele vai citar um fato real. Tá? Então, você vê que o texto argumentativo, ele vem repleto de palavras, só um momento aqui, palavras extraídas de um vocabulário usual,
É um repertório simples, tá? Não usa palavras difíceis, principalmente você que quer que as pessoas tenham o prazer de ler o teu texto, tá? Então, o texto tem que ser transparente, não fazer com que as pessoas tenham que se esforçar para entender o que você tem a dizer, e ter uma finalidade didática. Enquanto você escreve, você ensina. Então, você vai buscar uma proximidade emocional e intelectual com o leitor. Você negocia com o leitor para se aproximar dele, para que essa identidade vai fazer com que o leitor possa refletir sobre aquilo que você disse, mudar de atitudes diante daquele assunto que está em pauta, diante daquele assunto que você está tratando. Aí o leitor fala: nossa, não é verdade mesmo aquilo que ele diz? Puxa, agora estou pensando diferente, já vou começar a fazer diferente a partir de então. Então, o propósito é exatamente isso, é você, de um certo modo, conversar com o leitor, mas não em nível de conversa informal, mas você desenvolver o teu texto de modo que o leitor sinta que você está falando com ele, dando uma aula para ele, tá bom? Então, no texto argumentativo, nós temos a introdução. A introdução é o momento onde você vai apresentar uma tese, um ponto de vista que você irá defender. Aí nós temos o desenvolvimento ou a argumentação, que é a parte onde você vai desenvolver o ponto de vista. É nessa parte que você argumenta, dá exemplo, oferece dados. Se for um caso bíblico, você cita a Bíblia, você cita teólogos, tá? É no desenvolvimento. Na introdução, não precisa, você pode citar até um versículo, ou uma frase, mas na introdução você vai falar qual é o tema da sua digressão. No desenvolvimento é onde você vai aprofundar a sua digressão. Então, você argumenta com exemplos e com dados. E na conclusão, você vai dar aquele fecho coerente. Você vai fechar com base na ideia que você apresentou na introdução e vai ou refutar, né? Usar uma posição contrária àquilo que você desenvolveu, mostrando que aquilo que você desenvolveu não é correto, ou favorável, e se for contrária, você vai mostrar o que é ruim e vai oferecer soluções. Tudo bem? Então, aqui nós temos, né, mais uma... Bom, eu fico aqui de olho na internet porque ela não pode cair, viu, gente? Nós temos aqui uma anatomia, novamente, eu vou mostrando para vocês, né, várias anatomias da dissertação, que é a introdução, a contextualização do assunto, é onde eu apresento a tese, é a posição adotada ao longo do texto. O desenvolvimento, que é vinculado à introdução, mais especificamente à tese definida. Então, você vai usar os seus argumentos, tá? E a conclusão, que é o encerramento do percurso argumentativo. Então, você retoma a tese, os pontos principais dos seus argumentos e vai solucionar.
Então, como é que você começa uma dissertação? Como é que você introduz uma dissertação? Primeiro, você vai decidir qual é o tema. Aí você transforma o seu tema numa pergunta. Respondendo essa pergunta, você vai ter as ideias para responder a pergunta. Então, o que você precisa fazer antes de começar a dissertação? Uma pesquisa. Pesquise sobre o assunto, escreva várias informações sobre ele, aí somente depois que você vai poder introduzir este tema, tá? Porque senão você vai dizer assim, mas eu não tenho ideia nenhuma para escrever. Mas como é que você vai ter ideia se a tua mente está vazia? Hein? 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 Precisa queimar pestana. Precisa ler sobre o assunto, precisa assistir algumas informações sobre o assunto, observar alguns dados sobre o assunto. Pensa que as coisas vêm assim de graça? Vocês estão pensando que vem um anjo do céu e bota tudo na sua cabecinha? Nananina, não. Nada vem de graça. A única coisa que você recebeu de graça foi a salvação. Mesmo assim, ela teve um preço e você não pagou por ele. Quem pagou foi Cristo. Viu? 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 Então, voltando, pense na possibilidade de concordar com o tema. Como você vai concordar com o tema se você não tem ideia? Me diz. Primeiro, você tem que ter ideia. Bota a cabecinha para funcionar, tá? Então, você vai pensar em concordar ou discordar do assunto. E neste ínterim, você não precisa escrever, eu não concordo. Não, você vai argumentar dizendo o que pensa sobre o assunto e fundamentar porque você não concorda. Certo? E depois desta reflexão, você vai rascunhar livremente seu texto. E daí você planeja o conteúdo. Você mantém a sequência de ideias. Aí você vai desenvolver as ideias. Ideia 1, ideia 2, ideia 3, ideia 4. Certo? Beleza? Antes de escrever o texto, você tem que ler pelo menos umas 30 páginas sobre o assunto. Pelo menos. No mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo. Por quê? Depois que você fez as diversas leituras sobre o assunto, aí você tem argumento. Tá vendo o quadrinho aqui do lado? Argumento, lógica, argumentação, juízos, né? Orações para escrever, ideias com validade, premissas para colocar, proposições, condições de persuadir, até te manipular, conceitos para colocar,
raciocínio, persuasão, indução, certo? Dedução, verdades a serem ditas para o auditório, conclusões para dizer, suas ideias estarão num contexto, porque você já sabe o que está fazendo após as leituras. Certo? Beleza? Puxa, professora, eu não sabia, eu não imaginava que ia ser tão difícil assim. É, é. Nada é fácil nesta vida, nada, nada é fácil nesta vida. Mas você está num curso de teologia. E o que é que se faz no curso de teologia? Você escreve, você desenvolve argumentos. E se você quiser ser bom nisso, meu amigo, você precisa queimar pestana. Sabe o que é queimar pestana? Hoje eu peguei 2 capítulos de um livro para ler. Quando terminou, eu estava com as pestanas queimando. Do quê? De sono. Dá sono? Ah, dá. Mas as minhas ideias, depois daquele livro, mudaram. E vocês vão descobrir no próximo texto que eu vou publicar. Viu? Então, o parágrafo introdutório está sendo escrito, e daí você vai considerar as abordagens mais coerentes com o seu conhecimento sobre o tema. Então, você vai ver, depois que você fez as leituras sobre o assunto, você vai ver uma definição interessante. Aí você cita o autor. Você vê uma citação interessante, porque aí você já leu vários assuntos. Aí você vai descobrir uma citação interessante, uma interrogação, uma pergunta, ó, muito bem elaborada, uma trajetória histórica, como isso começou e como terminou, uma enumeração, você pode citar vários fatos, uma oposição, como que houve ideias contrárias ou não, e se você é a favor ou não daquilo, tá? Então, como é que você discute? Qualquer que seja o enfoque, você tem que selecionar os argumentos para discutir, os argumentos para endossar, para juntar no texto, e os argumentos para fazer oposição, se houver. Tá? E é nisso que você vai anotar as evidências do cotidiano, no dia a dia. O que acontece e que pode comprovar o que eu estou dizendo, os fatos históricos, causas e consequências, como nós já falamos, e os melhores exemplos que fundamentam a sua discussão. Porque este exemplo aqui da lateral, que nós estamos vendo aqui, não fundamentam discussão nenhuma. Bom, veja só, o garotinho vai até a professora. Olha, eu espero nunca ouvir uma desculpa dessa. Não pude fazer a tarefa porque meu computador pegou um vírus. E esse vírus contaminou meus lápis e minhas canetas. Então, você percebe que o fundamento da discussão dele está totalmente equivocado, porque vírus do computador não contamina caneta, lápis e caderno.
não é? Então, não tem fundamento. Por isso que você tem que tomar cuidado na hora de escrever, com a sua argumentação. Bom, então, ele diz aqui, opere com os raciocínios. Indutivo. É o raciocínio, bom, vamos ver aqui, raciocínio dedutivo. Primeiro, sempre que chove, eu fico resfriado. É a dedução que ele tem. Hoje choveu, então eu ficarei resfriado. Então, no argumento dedutivo, a conclusão segue necessariamente das premissas, tá? Agora, esse aqui ainda tem uma lógica, não é? Sempre, hoje choveu, logo ficarei resfriado, porque sempre que chove, eu fico resfriado. Agora, esse da lateral, o pinguim é branco e preto. Alguns filmes antigos são em branco e preto, portanto, alguns pinguins são filmes antigos. Não dá para fazer essa dedução. Essa dedução é comprometedora. Agora, o raciocínio indutivo, ele parte da consequência para a conclusão, tá? O dedutivo é de fatos ou princípios. Então, ele expõe circunstancialmente, enumera esses fatos e daí ele chega à conclusão. O indutivo não, ele vai dar consequência para a conclusão. Fiquei resfriado porque choveu. Mas não precisamos nos preocupar tanto com isso. Como concluir? Para concluir, você vai ver se você procedeu de forma quase que eu fiquei sem internet. Ainda bem que eu escutei. Para concluir, você vai ver se você procedeu de forma coerente com a discussão. Então, você sintetiza o assunto, retoma o ponto de vista da sua tese, qual é a ideia central que você desenvolveu no texto, aí você lança uma perspectiva sobre o problema, pensando no seu problema de forma futurística, como um míssil e acabou. Acabou o texto. Meu Deus, mereço uma água agora. Bom, então aqui nós temos na folha aqui, ó, mais ou menos um mapinha aqui, não é? Título, introdução, tema, tese, desenvolvimento, argumentos, conclusão. Pode ter 2 parágrafos, 3 parágrafos, tá? Isso aí é relativo. Aqui nós temos uma estrutura baseada em causa e consequência. Então, nessa estrutura, eu tenho a apresentação do tema na introdução, a causa, desenvolvimento, primeira parte, a consequência, desenvolvimento, segunda parte, e a reafirmação do tema, a conclusão, segunda, última parte. Tá? Então, está aqui. Tá bom? Esse tipo de redação.
com causa e consequências. Você desenvolve um parágrafo falando das causas e no outro parágrafo você vai falar das consequências, o que isso foi causando, tá? E aqui você retoma tudo o que você disse no texto. Agora, tem um outro tipo de texto argumentativo que ele é baseado numa projeção histórica, que é a introdução, na qual você estabelece o tema e propõe a discussão, e aí você faz a retrospectiva histórica. No primeiro parágrafo, é a época mais distante. No terceiro parágrafo, é a retrospectiva histórica, mas é a época mais recente e atual. E no quarto parágrafo, você retoma tudo o que você disse, ainda com uma perspectiva histórica, só que é totalmente atual e com uma perspectiva de futuro, tá? Eu estou mostrando para vocês esses esqueletos de texto dissertativo para vocês terem uma ideia. Então, qual é o conselho do professor e de qualquer um de nós? Primeiro, pratique, faça redações. Alguém vai dizer assim, professora, eu vou escrever e vou mandar para você. Por favor, não faça isso. Eu tenho muitas redações para corrigir ainda. Seja claro e objetivo, tá? Utilize uma linguagem impessoal. É uma linguagem própria de quem não está vivendo o assunto. Não saia do tema e procure definir os argumentos antes de começar. Rascunho, leitura, veja exatamente o que você vai dizer antes de começar a desenvolver. Cuidado para não ficar repetindo muito uma palavra. Use sinônimos. Quando você vê que você está usando muito uma palavra, você vai assinalando e depois você procure sinônimos para ela. Tá? Então, outras dicas para uma boa redação. É preciso entender o tema que você vai desenvolver. O texto tem que ser enxuto, tá? Não fique escrevendo coisas que não têm relação com o tema. Eu lembro que no início do curso eu falei, tire a gordura do texto. A redação tem que ter argumentos bem conectados. Veja como o Paulo faz isso muito bem no início do texto, quando eu mostrei a corrente de argumentos. Cuidado para não ser óbvio, dizer aquilo que todos nós já sabemos, tá? E a solução. Você escreve uma redação para resolver problemas. Então, aponte os problemas, argumente sobre eles, mas traga a solução. Então, como construir esse texto? Evite períodos longos, tá? Frases mais curtas beneficiam um texto. Frases muito longas geram dúvida e falta de clareza. Cuidado com gírias, nós já falamos isto. Novamente, a linguagem é formal, nada de escrita informal. Nós não estamos falando com o nosso colega de classe. Evite palavras difíceis, falsa erudição. Tem gente que quer mostrar que sabe muito, prejudica a compreensão do texto e prejudica o relacionamento com o leitor. E não escreva palavras que você desconhece em nível de grafia e de significado. Só use as palavras que você tem certeza no quesito grafia e significado, tá? Cuidado com fórmulas prontas ou clichês, tá? Frases do tipo:
tomemos cuidado com os evangelistas da prosperidade, tá? Essas coisas não combinam, são óbvias demais. Cuidado com essas expressões. Eu acho e eu penso. Eu acho e eu penso estão banidas das nossas redações, tá? Isso enfraquece a sua argumentação. Quando você diz eu acho, isso mostra que você não sabe o que você está escrevendo. Eu penso, você está dizendo que você só fala daquilo que você pensa e que você não estuda e que você não tem argumentos com base na autoridade intelectual, tá? Isso é ruim. Posição extremista, cuidado, mesmo que você seja da direita, não precisa ficar exaltando o partido de direita. Se você for da esquerda, também não precisa exaltar a esquerda. Se você for aquele pentecostal do reteté, não precisa ficar defendendo o reteté. Cuidado com o extremismo. Tudo que é exagerado fica mal no seu texto. Toda citação que você usar tem que ter contexto. Lembra que eu mostrei ali a citação do professor Ciro? Primeiro ele argumentou, depois ele deu o exemplo. Não pode citar um trecho da Bíblia ou um trecho de um texto sem contexto nenhum, porque isto descaracteriza o teu texto. Lembrando, texto é tecido, um fio puxa outro. Tudo que você escrever no teu texto precisa estar conectado. Tá? Recorra a mecanismos coesivos. Nós falaremos sobre coesão textual nas próximas aulas, e daí nós desenvolveremos mais essa questão da coesão textual com vocês. Palavras como portanto, finalmente, porém, mas, essas palavras são palavras que caracterizam coesão no texto. Você também pode usar sinônimo quando você precisa repetir a palavra, tá? Não use a mesma palavra, use sinônimo. Tá? E aqui vocês têm um caça-palavras dissertativo. Eu não vou fazer, vocês farão pela tela. Então, vocês têm aí um texto e as palavras do texto que estão em vermelho são as palavras que vocês vão caçar no quadro aí. Bom, trabalhando no segundo semestre com dissertação. Eu vou postar na nossa sala de EAD uma relação de exercícios. Nestes exercícios, nós vamos trabalhar alguns mecanismos de argumentação. Eu ainda não vou dar redação para vocês fazerem. Né? Deixa eu corrigir a outra primeiro, não é, pessoal? A redação vai ficar para outra aula. Eu vou trabalhar mecanismos de argumentação, que são ilustração, situacionalização, causa e consequência, e outros elementos mais que nós apontamos aqui nos textos para vocês. Nestes exercícios, vocês vão apontar as alternativas de acordo com os princípios de argumentação que estão implicados no enunciado. A solicitação desta professora é: leiam com bastante atenção
as alternativas, porque as alternativas, parece que é tudo igual, mas não é. Então, elas trazem as ideias contidas ali. São conceitos de argumentação, que é importante que vocês vejam esses mecanismos de argumentação nos textos, porque depois vocês vão usar nas argumentações de vocês. Tudo bem? Eu agradeço a presença de vocês nesta minha aula. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Nós estamos à disposição para retirar as dúvidas, tá? Façam perguntas. Tudo bem? Mas olha, não deixem atrasar os exercícios, porque eles vão auxiliar vocês. Esses exercícios de leitura são fundamentais para vocês desenvolverem técnicas de leitura e interpretação. É só para português? Não. Isto vai auxiliar vocês nas outras disciplinas, tá? E lembre-se que vocês, pode ser que vocês façam o ENAD ou não, mas lembrem que vocês precisam desenvolver uma veia argumentativa muito bem forte. E para isso, vocês precisam interpretar texto. Este é um dos maiores problemas do brasileiro. O brasileiro não gosta de ler. Se não gosta de ler, não interpreta texto. E qual é a professora que vai trabalhar essas questões de interpretação com vocês? Quem é? Adivinha? Então, eu não estou pessoalmente, então nós faremos esses exercícios online e vocês vão fazer devagar. Não pega isso para fazer rápido, não. Vai fazer devagar, com calma. Pega de manhã para fazer, de manhãzinha, cedo, antes da escola dominical, que seja, mas faça com cuidado, para que você aprenda. Se tiver uma nota muito baixa no exercício depois, entre em contato comigo, a gente põe de novo para você fazer novamente, para você, não é, esquentar a cabeça de novo e tentar mais uma vez, mas faça o exercício. Quando terminar o curso, aí a gente vai lá para dar um abraço em vocês, e eu vou dizer para vocês, obrigada por ter estudado comigo. Bom? Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima aula. Aí eu vou trazer umas novidades, tá bom? Até mais, gente.